Tudo bem, pessoal? Faz um tempo aí que algumas pessoas têm me sugerido fazer alguns vídeos para apresentar determinadas questões que têm surgido especialmente no meio cristão e a maneira como a Bíblia apresenta essas questões e com relação especialmente a como o cristianismo tem sido visto e tem sido vivido no mundo de hoje. E algumas coisas que realmente têm acontecido e têm se passado dentro das igrejas ou mesmo em círculos mais informais, pessoas que se reúnem sem uma questão da presença de algum sacerdote ou algo assim, existem alguns, por assim dizer, mal entendidos ou algumas questões um tanto controversas que não estão sendo devidamente esmiuçadas e explicadas, né, nesses meios. E uma vez que esse tipo de coisa acontece, é possível que não se esteja realmente entendendo o que é ser cristão e nem quais devem ser as prioridades para um cristão na sua vida, tanto na sua vida terrena, mas com a perspectiva do mundo espiritual. Sei que a gente falando assim pode parecer uma coisa meio complicada, mas não é nada para ninguém se importar ou se assustar ou achar que é muito complexo. Um ponto que é bem realmente controverso e que está surgindo com grande polêmica e mostrando muitos mal entendidos no mundo de hoje é exatamente a questão que aparece no famoso versículo de Mateus 6,33, quando Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muita gente então costuma dar atenção mais para a segunda parte dessa passagem, desse versículo, falando, né, as demais coisas vos serão acrescentadas, né, ou todas essas coisas vos serão acrescentadas, de acordo com a tradução bíblica. Que pode haver uma variação entre uma tradução ou outra, mas que o sentido basicamente é esse. Então, muitas pessoas partem do pressuposto de que, bom, eu vou então buscar o reino de Deus, eu vou me preocupar em agradar a Deus da melhor forma, vou buscar viver uma vida cristã dentro dos parâmetros, dos padrões que ela considera como ser viver uma vida cristã, e a partir dali esperar bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos na sua vida terrena. Isso, gente, no entanto, é um tremendo equívoco. As coisas não são assim. Bem que eu gostaria de poder ter uma notícia melhor para dar para vocês, mas o que a Bíblia nos ensina não é isso aí. Em primeiro lugar, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é dar prioridade para o reino de Deus, que muitas vezes as pessoas não se apercebem, não se dão conta do que é? Bom, muitos acreditam que, bom, eu vou na igreja sempre, eu dou meu dízimo, eu estou sempre cantando no coral, eu estou ajudando o pastor, eu estou... um mundo de coisas. E a partir dali, inclusive, algumas denominações que pensam isso, colocam então Deus como se ele tivesse uma obrigação de abençoar você, de dar o que você desejar, na hora que você desejar, como você desejar. Só que uma pessoa que age dessa forma, ela não está nem buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e nem está de fato buscando o reino de Deus nem em segundo nem em terceiro lugar. Se uma pessoa vai para uma igreja, para um templo, vai buscar alguma resposta para a sua vida, ou vai tentar buscar algo que seja uma resposta para o seu cotidiano como prioridade, ela não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Sendo bem práticos, vamos imaginar o seguinte: o que existe de promessa de Deus na Bíblia para cada um de nós? A promessa certa, límpida, clara, transparente, que não deixa dúvidas, é a salvação eterna. Essa é uma promessa que Deus nunca voltou atrás, da qual ele nunca vai realmente abrir mão. Aquele que crê de fato, como diz Jesus, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16,16. A salvação é a promessa, por assim dizer, a cláusula pétrea, aquilo que não vai mudar. Ora, e buscar o reino de Deus é o quê? Buscar o reino de Deus significa, acima de tudo, você priorizar a salvação na sua vida acima de qualquer outra coisa. Não significa, portanto, que você buscando o reino de Deus, indo toda vez que tem culto você está na igreja, toda vez que entrar algum dinheiro você dá dízimo, toda vez que o pastor sugerir alguma tarefa nova, uma nova participação na igreja, você correndo atrás buscar. Não é assim. Buscar o reino de Deus significa, Cristo, a obra de Jesus é o centro da minha vida.
O que importa é aquilo que vai ficar da eternidade. É aquilo que tem consequência eterna. E isso é o reino de Deus. O reino de Deus que inicia-se nesse mundo já de uma maneira parcial, com a vida cristã, com a fé, mas que tem implicações na eternidade, que leva a pessoa para o destino eterno. Usando um exemplo prático. Uma história que eu vi já há algum tempo, que até a pessoa nem se identificou, mas que ele falava o seguinte, que ele era uma pessoa com espírito de empreendedorismo, abriu uma empresa, um determinado ramo, e essa empresa então começou a crescer, a prosperar. E esse empreendedor, esse novo microempresário, ele era uma pessoa muito cristã, que realmente se importava de fato em seguir os princípios, né, do cristianismo na sua vida, sabe? De realmente colocar, não, Jesus é o centro, eu realmente sei que o que importa é a salvação e tudo mais é secundário. E a empresa ia prosperando. Só que, quanto mais uma empresa cresce, mais ela também gera despesas. Precisa de mais funcionários, precisa de mais estrutura. E chegou num ponto que ele não tinha mais como crescer pelas próprias pernas, por assim dizer. Ele teria então que, para fazer a empresa continuar crescendo, ele teria que bancar algumas licitações fraudulentas, entendeu? Com a prefeitura da cidade, sabe, fazer alguns esquemas para ele ganhar as licitações. Como ele sabia que isso eticamente, e dentro do princípio cristão, e dentro daquilo que ele acreditava como sendo parte da sua fé e da sua vida cristã, ele não aceitou. Claro que a consequência foi que a empresa foi encolhendo até acabar fechando. Hoje ele é, se não me engano, funcionário público, virou, depois de algum tempo conseguiu passar no concurso e hoje ele atende na própria prefeitura. É a história que me contaram. Isso, gente, aqui é o ponto principal. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ora, não é você estar sempre na igreja, não é você estar sempre atendendo os pedidos de um pastor, de um padre ou de quem for. É você realmente dizer, olha, o que me interessa é a salvação, tudo mais é secundário. Se você tem que colocar a sua salvação em risco, se você tem que colocar alguma outra coisa como prioridade em vez daquilo que Deus determina, em vez daquilo que é importante para Deus, em vez daquilo que Deus deseja para a sua vida, você está colocando o reino de Deus em segundo plano. E muitas pessoas se iludem exatamente por causa disso. Porque elas acham que, estando sempre na igreja, ou estando, né, atendendo sempre, dando dízimo e tudo mais, Deus então vai ter obrigação de abençoá-las. Gente, uma coisa tem que ficar clara. Não existe barganha com Deus. Deus não tem obrigação nenhuma, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Deus não precisa de nada da nossa parte. Tudo que existe nesse mundo é dele. Absolutamente tudo. O que ele quiser, ele pega. Inclusive as nossas vidas. Deus não tem obrigação, Deus não tem dívida alguma conosco. Tudo o que ele nos dá é por graça. É porque ele quer, é porque ele deseja. E nada mais do que isso. Então, o que eu estou colocando aqui? Não é, gente, que as pessoas não possam eventualmente algumas serem abençoadas de fato como elas gostariam. Tipo, ganhando dinheiro, ficando ricas ou famosas. Tem pessoas que têm esse tipo de ambição, isso não é necessariamente errado. E Deus pode eventualmente fazer isso, dar esse tipo de bênção, por assim dizer, para essas pessoas. Uma vez entendido isso, é importante também que nós saibamos que assim como Deus pode conceder esse tipo de bênção, da bênção material, da bênção da riqueza, da fama, sabe, do dinheiro para algumas pessoas, ele pode também não conceder. E isso, gente, não existem critérios que a gente possa analisar. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, fala em Romanos 11 que os caminhos de Deus e os juízos de Deus são insondáveis. Nós não vamos saber nunca com toda certeza por que Deus concede esse tipo de bênção para algumas pessoas e para outras não. Nem porque para algumas pessoas isso é uma bênção e para outras é uma maldição. Então, quando nós falamos, né, da questão do buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que nós temos que ficar muito claro para nosso entendimento, para os nossos corações é o seguinte: a promessa de Deus, acima de tudo, é a salvação eterna. Aquilo que não entra no coração humano, aquilo que está acima da compreensão do ser humano, aquilo que está acima de qualquer possibilidade do nosso entendimento. É mais do que a gente pode imaginar, mais do que a gente é capaz de tentar imaginar ou supor a respeito do que seria a eternidade. Isso está além da nossa compreensão. Quanto às coisas deste mundo, Deus pode conceder, pode não conceder. E aí a questão
é o seguinte: o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na vida prática? Sendo bem franco, o que é prioridade para você? Você estaria disposto, por exemplo, a renunciar a alguma coisa para não perder a salvação eterna? Você estaria disposto, por exemplo, como os cristãos dos primeiros tempos da era cristã, que eram jogados para os leões, que eram queimados vivos, ou presos, torturados da forma mais bárbara, mas não negavam Cristo? Ou você é do tipo que, se Deus não concedeu o que você quer, você já vai ficar emburrado com Deus e já vai virar as costas para Deus? Deus não é uma máquina de refrigerante que você põe uma moedinha e aí você tira lá o teu refri lá, ou a garrafinha. Deus não é isso aí. O que Deus concede é por graça. Deus não concede por obrigação. Não adianta você tentar barganhar e dizer: se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Deus não precisa de nada seu. E o que Deus prometeu para você, para mim, para todos, é a salvação. Deus não prometeu um mundo maravilhoso. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, que foi citado agora há pouco, ele muito mais perdeu nesse mundo do que ganhou quando abraçou a fé cristã. Ele muito mais se tornou um marginalizado do que propriamente alguém reconhecido. Tanto é que, segundo alguns estudos que já foram feitos, ele, depois da conversão dele no caminho de Damasco, que aparece em Atos 9, ele passou em torno de uns 30 anos da vida dele pregando a Cristo. E desses, pelo menos em torno de uns 5 anos, ele teve preso. Fora o que ele menciona de ter sido açoitado, de ter sido julgado, de ter sido muitas vezes torturado, e tratado como um criminoso. E isso que antes da conversão ele era uma pessoa respeitadíssima, uma personalidade muito incomum. Uma personalidade do tipo que ele era tanto um judeu zelote, dos judeus mais praticantes, dos mais ferrenhos no cumprimento da lei judaica, quanto também um cidadão romano e também tendo a assimilação da cultura grega. Ele era uma personalidade um tanto incomum naquela época. E vindo de uma cidade chamada Tarso, que era praticamente a maior do Império Romano naquele tempo depois de Roma. Quer dizer, ele não era qualquer um. Só que ele perdeu praticamente tudo. E ele mesmo fala: tudo que eu perdi para mim era refúgio. E na passagem, no original, o termo que ele usa não é nem refúgio. A palavra esquibalon no grego quer dizer literalmente esterco. Quer dizer, tudo que ele perdeu para ele era nada, era esterco, era porcaria, era lixo. Porque a prioridade dele era Cristo. Então, quando nós falamos em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, significa muitas vezes renunciar a determinadas coisas que você gostaria de ter. Significa você deixar de lado prioridades terrenas e se preocupar realmente com que a salvação não possa ser deixada para depois. O próprio Paulo também ouviu alguns nãos de Deus. Deus não tirou o espinho na carne que ele tinha quando ele pediu 3 vezes, desesperado que ele não aguentava mais aquilo. Deus falou: a minha graça te basta. E Paulo acabou reconhecendo, tendo de conviver com tal espinho na carne, que ele nem menciona o que é. Alguns falam epilepsia, outros falam que provavelmente era um problema de visão que ele tinha, como depois ele fala aos Gálatas, que ele até poderia ter, que os Gálatas gostariam de tirar até os olhos deles, para dar a ele. Possivelmente a espinha na carne que Paulo tinha então era algum problema de visão, que não deixava às vezes ele ler muito bem ou enxergar muito bem as pessoas. E Deus manteve ele com espinho na carne, apesar de ele pedir 3 vezes para Deus tirar. É isso que Deus quer para você? Não sei. É o que Deus quer para mim? Também não sei. Mas o fato é, a promessa de Deus, o que realmente é prioridade e o que Deus vai cumprir sem nenhuma dúvida é, de fato, a salvação eterna. Você realmente crendo em Cristo, você realmente colocando a Cristo e deixando tudo em segundo plano para a salvação e a obra de Jesus e a sua fé ser a sua prioridade, isso é garantido. Claro que isso aí só é garantido porque Deus é quem nos dá essa fé, porque é Deus quem nos faz crer, porque é Deus quem mantém a fé no nosso coração. Tudo isso é graça. Tudo mais, Deus pode ou não conceder. Deus pode levar a nossa vontade em conta ou não, ou Ele pode até impedir que a gente consiga alguma coisa que a gente gostaria muito, porque aquilo nos prejudicaria, porque aquilo nos desviaria dele, nos faria perder talvez a salvação eterna. Então, gente, acima de tudo, o buscar o reino de Deus em primeiro lugar é isso. É você, de fato, não se preocupar com as coisas secundárias. Os demais, as demais bênçãos ou qualquer outra coisa que você possa querer, isso são coisas
que Deus pode conceder ou pode não conceder. O que Deus prometeu de fato e que você tem de fato que ter no centro da sua vida e no centro da sua existência é isso. Eu sou salvo, eu tenho a eternidade, o reino dos céus me está esperando. E isso é prioridade, mesmo que eu perca todo o resto, como Paulo perdeu, como tantos outros perderam, inclusive perderam a vida. Tudo demais são coisas secundárias que Deus pode conceder ou pode não. Mas, se você tiver que renunciar a alguma coisa, renuncie. Se você tiver que deixar alguma coisa de lado, porque aquilo está afastando você de Deus, porque aquilo está prejudicando a sua relação com Deus, não tenha medo, renuncie. Renuncie mesmo. Porque o que está esperando você na eternidade vai pagar qualquer prejuízo que você possa ter nessa terra. Como já disse o pregador Dwight Moody, nos Estados Unidos, ele dizia: o céu paga qualquer prejuízo que a gente tenha para ganhá-lo, mas nada pode nos pagar o prejuízo de vir a perder o céu. Essa é a minha mensagem de hoje, gente. Vamos aí, à medida que sobrar um tempo, vamos fazendo mais vídeos. Agradeço o pessoal que incentivou. Com o tempo a gente vai aprimorando a coisa aqui e vamos vendo, né, mais assuntos que alguém queira tratar. Eu não vou discutir, não vou ficar debatendo, não vou ficar batendo boca com ninguém. Na minha prioridade aqui é unicamente expor realmente o que diz a Bíblia. Então, não vou ficar debatendo teologia disso, teologia daquilo, ou quem tem razão, quem não tem. Estou expondo o que diz a Bíblia. É testemunho de fé, é ensinamento bíblico e é de fato o que tem que ser exposto.